segundo bloco do programa Canal Aberto, hoje debatendo sobre gratidão, perdão e o reflexo na saúde do ser humano. Com a presença da querida doutora Eliane Beurer, que tem uma larga experiência aí no atendimento, médica conhecida, conceituada aqui na região metropolitana, né, doutora Eliane? A senhora também, inclusive a senhora também, eu moro em Porto Alegre, eventualmente eu vejo a senhora na TV, lá na TV Urbana, lá nos canais de Porto Alegre também. E o nosso psicólogo, o doutor César Souza, aqui, a gente debatendo, demonstramos aí diversos problemas que ocorrem com a saúde do homem, da mulher, da criança, da terceira idade, né? E a importância da gratidão e principalmente do perdão, a capacidade que o homem, que a mulher deveria ter de perdoar, né? E principalmente baseado na nossa cultura judaico-cristã, né? A nossa base, que tem muito a ver com o perdão, que isso é pregado em todas as igrejas, das mais diversas matizes e diversas denominações, e que, no entanto, a gente vê muitas vezes pessoas adeptas dessas religiões disseminando ódio nas redes sociais, né? Num momento lá colocando uma mensagem de paz, de amor, no outro lado colocando lá bem feito que o fulano lá foi morto, aquela coisa toda, né? Esse aspecto de perdão, né? Falando da questão, principalmente da questão religiosa, que deveria ser uma obrigação nossa enquanto cristãos, né? Porque todo mundo, a maioria das pessoas se dizem cristãs, né? E o maior exemplo que Jesus deu, o ensinamento básico que Jesus deu quando ele diz ama o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E quando ele fala principalmente da questão do perdão, se um irmão vier pecar contra ti, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, 7 vezes 77. 70 vezes 7, então 7. 490 vezes é muito para perdoar, sabe? Quem é que tem condições de perdoar tanto assim? É verdade. E qual o reflexo que teria, doutora Eliane, esse perdão, essa enxurrada de perdão na vida da própria pessoa que está liberando, que está dando esse perdão para a pessoa que pede? Porque quem pede perdão precisa se perdoar. A pessoa que chega e diz assim, me perdoa, e a outra diz assim, não vou te perdoar, né? Isso é pior do que cravar uma faca no pescoço da pessoa, né? Ela pediu porque ela precisa muito do perdão. E aí eu lembro uma frase do Papa Francisco, que eu acho fantástica, que diz o seguinte: Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós é que cansamos de pedir perdão. Exatamente. Então, como é que a senhora vem trazer para nós a respeito do perdão? Fernando, no início, de novo, tu falaste em inteligência emocional. Para mim, o maior mestre em inteligência emocional é Jesus Cristo. Porque se nós formos ver as palavras de Jesus e o que está escrito na Bíblia, tem a receita certa para todas as situações de vida. É tão simples e as pessoas acham complexo, mas é tão simples que basta ler. Só que as pessoas têm que ler e praticar. A segunda parte é o praticar. Porque, como tu acabaste de referir, a pessoa fala em paz, em amor, mas o que ela pratica não é aquilo. E eu, há alguns anos, já há cerca de 10 anos, comecei a aprender esta inteligência emocional advinda do conhecimento das palavras de Jesus e estudar o que a Bíblia diz, o significado daquilo e testar. A questão do perdão e de pedir perdão, que é mais difícil porque a gente tem um orgulho dentro de si, embora eu achasse que não fosse uma pessoa orgulhosa, mas na hora que tu tem que pedir perdão, tu vê o quanto tu é orgulhoso, né? E Jesus diz, perdoa. Ele não diz perdoa se a outra pessoa merece, perdoa porque ela tem razão. Ele apenas diz perdoa, né? Inclusive a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente não perdoar, nós não vamos ser perdoados, né? Porque assim como, quer dizer, como eu estou perdoando, então eu quero que Deus me perdoe, mas eu não quero perdoar. E perdão é uma coisa realmente, por um lado, tão simples, né? Mas tão difícil devido ao nosso orgulho. E eu vou contar uma situação minha aqui, se tu me permite, sim, né? Com certeza. Sabendo de todas essas coisas,
E até agora, voltando ainda um pouquinho ao que tu disseste, tu pede perdão porque tu precisa pedir aquele perdão. E Deus também diz que tu pediu perdão. Se a outra pessoa não perdoou, é um problema dela, mas tu pediu perdão. Então, é uma questão do problema com o outro, né? Mas tu fez a tua parte. Então, não importa, né? Tu seguiu o mandamento de Deus. Mas eu, há alguns anos atrás, eu tive um problema com uma pessoa e fui muito prejudicada por esta pessoa, financeiramente. Financeiramente não foi pouco, né? Não foi um valor pequeno, não foi um valor bem alto. E um dia eu estava acompanhando, né, o culto e algo me veio, as pessoas pensam que isso é sobrenatural, mas não é, porque Deus está dentro da gente, Deus está no ar que tu respira. E eu, como se ouvisse alguma voz, algo que me veio assim, vai lá e pede perdão para a pessoa. E aí eu comecei, na hora eu pensei, como assim? Vai lá pedir perdão para aquela pessoa? Tá louco, né? De jeito nenhum, a pessoa fez tudo aquilo. Tá, na hora eu não quis ouvir aquilo. E a situação foi indo, o prejuízo era cada vez maior, até que um dia, então, conversando, né, com alguém mais experiente nisso, disse, vai lá e pede perdão, não importa se a pessoa tem razão ou não. Mas aquilo foi tão difícil para mim, eu comecei a orar, porque eu tenho certeza que a oração, ela tem muito poder. Já tive inúmeras experiências. E essa questão da inteligência emocional, eu creio que vem daí, desses ensinamentos. Durante 3 dias eu fiquei orando muito, pedindo, então já que é um mandamento de Deus, se peça perdão, me ajuda, porque eu não quero, mas tu tá mandando, então eu não quero lá pedir perdão da boca para fora. Eu quero sentir isso no meu coração, porque eu quero ser autêntica, sincera. Como é que eu vou pedir perdão da boca para fora? Não vai ter adiantado nada. Durante 3 dias eu fiquei orando e no final do 3º dia eu senti uma paz muito grande, Eu fui até o escritório da pessoa, eu pedi perdão e até perguntei, mas por que eu vou pedir perdão, né? Conversei com essa pessoa. Daí ele disse assim, tu vai pedir perdão porque tu sentiu raiva dela, porque tu ficou com ódio dela, porque tu desejou provavelmente o mal dela, então por isso tudo tu vai pedir perdão. E aí eu fui pedir perdão olha, eu venho te pedir perdão por causa disso, mas eu te peço perdão. E aí ela me disse, não, eu sei que tu tinha razão, mas no momento eu não podia fazer diferente. E me veio uma vontade assim muito grande de abraçá-la. E eu abracei e desejei o melhor para ela, porque quando tu pratica o ensinamento de Deus, Deus também cumpre com as suas promessas. Eu sou cristã também, como eu te disse, tive várias experiências. E o melhor resultado disso é a paz que excede todo o entendimento, como diz na Bíblia. Sim. A paz muito grande, uma alegria por ter perdoado alguém que me prejudicou muito. Isso não é loucura, isso deveria ser sempre no dia a dia. Não haveriam divisões nas famílias, não haveria tanta dor, tanto sofrimento. Sim. Que é devido ao nosso orgulho, né? Porque a gente não tem que arrazoar, né? Se Deus manda perdoar, Ele sabe o porquê, Ele sabe a condição da outra pessoa que fez aquilo, o porquê, Ele sabe, nós não sabemos. Né? E outra coisa que me impactou muito assim, foi uma vez que teve um rapaz que sequestrou, prendeu dentro do próprio apartamento uma menina, daí todo mundo acho que ficou sabendo disso, a amiga dela foi lá, entrou, né, para ficar no lugar dela, e ela, enfim, ele não deixou nenhuma das duas sair, e resultou que ele acabou matando a moça. E eu vi na reportagem, né, os repórteres perguntando para a mãe, né, a senhora perdoaria, né, esse rapaz? E ela, naquele seu sofrimento, ela disse sim, eu perdoo ele. Como é que a gente vai conseguir fazer uma coisa dessa? Só Deus, só Deus. Porque ela entendeu que a condição dele era uma condição muito miserável.
E ela aprendeu também que se tem que liberar o perdão. Agora, liberar o perdão não quer dizer que a pessoa não precisa pagar suas dívidas, né? Sim, que ela, o fato de tu perdoar uma pessoa dessas não quer dizer que ela não vai ter que cumprir as suas coisas diante da sociedade, seja a prisão, seja o que for, né? Mas o perdão tem esse poder. Mas na realidade, assim, até nisso aí, a sociedade ela não quer justiça, a sociedade quer vingança. Exatamente. O cara fez tudo isso aí, tem que morrer, tem que não sei o quê. E na realidade ele tem uma dívida com a sociedade, e isso é o nosso contrato social, é o nosso pacto que nós temos enquanto sociedade, né? E eu vou entrar numa outra seara aí também muito delicada, que a gente já debateu também várias vezes aqui, a questão da pedofilia, por exemplo. O pedófilo, tomara que ele vá lá numa cela, que o Kid Bengala esteja junto lá, aquela coisa toda, que todo mundo deseja, né, para o pedófilo. Mas e o histórico do pedófilo? O que aconteceu com esse cara ser um pedófilo? Será que ele também não foi abusado? Às vezes sim, às vezes não sei, não tenho dados sobre isso, entendeu? Na maioria das vezes o que eu ouvi, até desses tipo maníaco do parque, né, os que se tornaram aí ícones, né, dessa questão da violência mesmo, todos eles têm um histórico terrível. E aí, doutor César, eu tenho uma coisa para falar, eu tenho uma crítica muito ferrenha em relação eu sempre falo assim, falo de boca cheia mesmo, até porque eu tenho conhecimento, eu falo de conhecimento de cátedra, né? Eu gosto muito de Jesus, mas às vezes o fã-clube dele me irrita, entende? Porque não é o fã-clube que eu digo as igrejas, não, alguns seguidores que agem com hipocrisia. Porque a maior mensagem que Jesus deixou para nós é a questão da crítica. A maior crítica que ele deixou foi em relação aos fariseus. Sim. Aqueles que bradavam, Senhor, Senhor, de mãos, né, para cima, mas que na realidade assim, se vangloriavam da sua religiosidade, mas aquilo ali era não praticavam. Vamos dizer, um sepulcro caiado. Era uma, né? Mas enfim, e aí tem essa questão, por exemplo, desses crimes, que são os crimes que chocam mesmo, questão da pedofilia, da chacina, o cara foi lá, matou criança, matou família, matou todo mundo, né? Mas o que produziu nesse ser humano para ele fazer esse tipo de coisa? Né? E como é que se trata isso, doutor? Né? Cai, por exemplo, lá no seu consultório, lá no seu consultório particular, o sujeito chega lá e diz assim, olha, doutor, até porque diz que somente 10% dos pedófilos, não sei se essa estatística é correta, mas é uma percentagem mínima que vai lá e efetivamente pratica o ato obsceno com uma criança, ou vai lá e consuma o estupro, né? Nós temos pedófilos que não fizeram, mas que eles pensam. Eles fantasiam, né? Como é que o senhor trata esse tipo de coisa? E essa questão também do perdão, porque esse pedófilo, esse cara que sofreu o abuso, ele vai ter que perdoar o abusador, né? A mulher que foi estuprada, ela vai ter que perdoar o estuprador, né? Eu, como profissional, eu também, do outro lado da mesa, eu também tenho que exercer o perdão, né? Eu também tenho que saber perdoar aquela pessoa que está ali na frente, né? Nós temos uma capacidade enorme de julgar. Eu acho que o julgamento acaba nos atrapalhando na hora de liberar o perdão, porque a gente acaba fazendo o nosso juízo próprio. Também sou psicólogo cristão, né? E a gente acaba fazendo esse julgamento e a gente acaba anulando aquela pessoa. E a gente não pensa em perdão, né? Mas como um profissional, um cristão, ele também tem que saber olhar aquela pessoa com um olhar diferente, um olhar que Jesus viria a ele, né? Assim como aquela prostituta que estava sendo apedrejada, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Hoje a gente vê a dificuldade, essa intolerância das pessoas em conseguir compreender a questão do perdão. Como você pode perdoar uma pessoa que abusou de uma criança? Bom, a gente também tem que saber lidar, ter o conhecimento do livre-arbítrio, né? Eu fui questionado há dias atrás sobre essa questão. Bom, e o livre-arbítrio da criança, né? Por que Deus permitiu que acontecesse isso que aconteceu com ela, né? Aí tudo se explica através do livre-arbítrio. Deus não vai impedir que ele vá cometer aquele crime, que ele vá cometer aquilo. Tá, mas e a criança? Bom, Deus não vai interferir.
Deus não vai interferir, não vai entrar na mente dele, olha, não faz isso, ou então castigar ele naquela... Porque ele não é, ele vai mexer no livre-arbítrio, ele não age dessa forma, né? E a gente, como cristão, a gente como pessoa, como cidadão, a gente tem que procurar compreender da onde veio, né? O meio que viveu, as doenças mentais, os transtornos mentais, as síndromes, tudo isso são agravantes, tudo isso colaboram para que o indivíduo ele possa piorar o seu caso. E quando não tratado, quando estão à margem da sociedade, ainda piora, né? Quando eles são excluídos, quando eles não são ouvidos também, né? Então, a importância de a gente poder pensar, parar e refletir sobre o perdão, sobre as demandas sociais. A gente precisa cada vez mais ir à rua, poder sair, poder ver além do nosso muro, né? Hoje a gente vive muito o individualismo, e esse individualismo nos leva a ficar aquém dessas demandas que estão lá fora e a gente não consegue ver. Perfeito. Nós temos um tempo, agora a gente já está se encaminhando para o final do programa. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? Acho que foi muito esclarecedor. E esse período agora de final de ano é um período mesmo de fazer um balanço do que aconteceu no ano todo, né? E iniciar o ano de 2018 com o pé direito. Tem gente que diz, o ano de 2017 não foi bom para mim, ou isso foi bom, né? Mas isso eu acho que quando a gente para de pensar nessa questão de divisão de tempo, o 2017 parece uma coisa de numerologia, né? Isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom. Eu acho que a gente vive um ciclo aqui na Terra, que é um ciclo de aprendizado, é um momento de muito aprendizado, né? E a gente gostaria de entrar em 2018 com o pé direito, doutora Eliane, principalmente nessa perspectiva do perdão, né? Que foi a ideia da pauta, de as pessoas se permitirem perdoar, né? Pedir perdão, ter uma relação mais uma relação mais pacífica, né? E menos essa gritaria que a gente está ouvindo, que parece que quando a gente entra em algum lugar, muitas vezes nem precisa ser uma rede social, até porque as pessoas hoje em dia estão se relacionando mais em rede social do que pessoalmente, né? Então, até porque, por outro lado é uma coisa mais prática mesmo. O tempo que eu vou lá na tua casa para conversar contigo, não, doutora Eliane aqui, daí tu vem e já me responde, né? E isso aí, por outro lado, daí cortou um pouco a convivência que a gente tem, né? Então, é verdade. as pessoas tinham. Mas inovação é inovação, acho que, né? Entra numa escola hoje, nenhuma professora sente saudades do mimeógrafo, por exemplo, que é muito mais prático que o Xerox, né? Sim. O contabilista que antigamente levava vários livros para a exatoria estadual, para a Receita Federal, livros fiscais, ele faz tudo no conforto da casa dele, no computador, manda as informações. Então, mas quando cai a rede, cai tudo. Aí cai tudo, o problema da Bota rede, pro manual. O problema da rede daí. Mas por outro lado, assim, a gente nunca pode dizer, tá pior hoje, tá... Eu acho que é um processo que a gente está passando, né? E nas suas considerações finais, a senhora tem o tempo que a senhora quiser para falar, mas eu queria que a senhora abordasse um pouco mais essa questão do perdão, dando um recado para os telespectadores, para as mulheres, para as telespectadoras da Vale TV, nesse sentido do perdão, assim, porque foi muito, muito bonito o que a senhora falou, e eu acho que a gente precisa deixar bem claro isso, a capacidade que o ser humano tem de perdoar, de entender, principalmente de não julgar, como o Dr. César muito bem colocou, esse afã, esse ímpeto que a gente tem de julgar num primeiro momento, lendo uma informação que às vezes até boato depois você vai ver, nem era aquilo mesmo, né? Eu vou citar um exemplo rápido aqui. 6 horas da manhã, eu indo para Porto Alegre, 7 horas da manhã, plantão da RBS, mas um escândalo, uma coisa horrível. Um menino de 4 anos de idade andando nas ruas de Canoas, passa um batalhão da Brigada Militar e recolhe o menino e leva para o Conselho Tutelar, e eu já amaldiçoei a mãe dele, sabe? Se deve ser uma usuária de droga, devia estar no baile, não sei o quê. Depois, quando eu ouvi a história, eu quase chorei, porque a mulher, ela trabalhava num posto de gasolina até meia-noite, morava nos fundos da casa dos pais, né? Tinha a casa dela no fundo da casa dos pais. Então ela pegou o menino que estava dormindo na casa dos pais, levou para a casa dela, cansada, tinha trabalhado o dia inteiro, dormiu, e ele acordou na madrugada, pegou o carrinho dele e foi para a escolinha.
sabe? Eu preciso ir para a escolinha. Ele pegou o carrinho dele e ela esqueceu a porta. Ela, ao invés de trancar a porta, esqueceu a porta aberta. Ele abriu a porta, viu a porta aberta, abriu a porta, né? Isso aí. Então, esse julgamento precipitado que eu fiz dessa mulher, né, é uma coisa que a gente faz muito, né? E eu queria que o senhor falasse essa questão da capacidade de perdão, né? E principalmente não julgar também as pessoas, né? A gente é muito rápido para julgar, né? É instantâneo. frações de segundos. Tu olhou uma coisa, tu já fez um julgamento. Mas dentro desse conhecimento que diz não julgueis para que não sejais julgados, por quê? Porque amanhã depois tu pode estar numa mesma situação e aí talvez tu precise também que não te julguem. E o próprio Deus diz, não julgueis para que tu não sejas julgado. E realmente isso é importante, muito importante. Perdoar e pedir perdão são duas palavrinhas mágicas. E por mais difíceis que pareçam se fazer, na verdade são simples. Né? Então, que cada um olhe para dentro de si, que tenha a coragem. E se não tiver forças para isso, peça a Deus. Porque Deus nos capacita a fazer isso. Quanto a esses criminosos, essas pessoas, realmente são pessoas doentes, né? Psicopatas, esquizofrênicos, mas tudo tem seu componente. Eu sempre creio que existe um paralelo espiritual ao paralelo físico, assim como tem as doenças hereditárias, genéticas, físicas, existem as doenças hereditárias espirituais. Né? Então, que a gente possa buscar mais esse entendimento. E muitas pessoas dizem, né, como tu referiste, onde é que estava Deus nessa hora? Por que Deus permitiu isso? Mas as pessoas vivem afastadas de Deus. Elas não querem saber de Deus. Passam um dia inteiro trabalhando, correndo, fazendo tudo errado, julgando, maltratando, dizendo uma palavra ruim, sendo egoísta, querendo tirar vantagem em tudo, ou omissa. E aí quando acontece uma coisa, mas onde está Deus? Né? A gente que se afasta de Deus, ele nunca está afastado de nós. Nós nos afastamos. Então, que as pessoas busquem mais a Deus, para que tenham a proteção deste Deus. Perfeito. E o amor, né? O amor que é a perfeição, o amor que vem de Deus, e só Deus é capaz de amar verdadeiramente. O amor dele é tão grande, que o próprio Cristo Jesus, que é Deus, né? Faz parte da tríade, né? Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que são o mesmo, na verdade, e para um entendimento melhor seria o Sol, né? A bola de fogo é o Deus Pai, o calor é o Espírito Santo e a luz é Jesus Cristo. Então, esse Deus triuno, ele é só amor. E se alguém está fazendo uma coisa, eu penso isso para mim. Se eu estou dizendo uma palavra para ti, essa palavra vem de Deus ou vem do oposto a Deus, né? Se não vem de Deus, vem do outro. Então, tudo que a gente fizer tem que se policiar. Vem cá, mas o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, esse pensamento vem de Deus? Se não vem de Deus, se a resposta não é de Deus, então só pode ser do outro. E aí a gente tem que mudar, porque senão nós vamos estar sendo coniventes com o mal. E no momento que a gente é conivente com o mal ele vem para nós também. Então, nós somos culpados coletivamente de todas essas coisas que acontecem no mundo. Não existe um culpado, existe uma culpa coletiva. Aquela coisa do efeito borboleta, sabe? Sim, sim. Mais ou menos assim. E a questão, ainda voltando à questão do perdão, é outra coisa que eu sempre penso. As pessoas não querem perdoar certas ofensas, certas bobagens, ficam afastados de familiares, brigando há anos a fio, não é? Perdendo um tempo precioso de vida. E aí tu olha para Jesus, houve alguém melhor, mais santo do que ele? Ele curou pessoas, ressuscitou pessoas, sempre teve uma palavra de amor, nunca maltratou, nem criticou, nem xingou, nem condenou ninguém. E, no entanto, ele foi crucificado. Então, nós também vamos ser
porque, né, Sim. é uma coisa da natureza humana. Então, e se ele perdoou lá na cruz, ele perdoou tudo isto, sendo nós pecadores e ele santo, então por que eu não vou perdoar? Né? Perfeito, E perfeito. agradecer. Né? A gente todos nós somos eternos devedores de Deus, eterno devedores. Agradecer e pensar quando estiver reclamando, olha todas as coisas boas, para daí olhar que tu está reclamando de uma só, que talvez seja a única do dia, a única do mês, a única da vida que aconteceu naquele momento com aquela pessoa. Olhe todo em torno, olha a metade cheia do copo e não a vazia, Com né? certeza. Quero agradecer muito a presença da doutora Eliane. Muito obrigado, doutora. Doutora César Souza, suas considerações finais, então. Bom, eu gostaria de deixar para os telespectadores, né, uma palavra a respeito do perdão, né? Como é libertador. Como é libertador liberar perdão. Como a gente se sente muito melhor, né? Eu vejo as pessoas cada vez mais se oprimindo por não liberar perdão, por viver aquele enclausulamento. Eu sou muito gestional nas minhas consultas, eu uso muitos gestos, né? E eu uso a questão da falta de perdão, de toda essa amargura, raízes de amarguras, eu utilizo assim, como se tu blindasse o teu coração de entrar algo bom. Então, cada vez mais são camadas e camadas de falta de perdão, de amarguras, e isso vai gerando também o ódio, vai gerando essa intolerância. Então, que a gente possa trabalhar um pouco mais, se desvencilhar de todas essas camadas que estão ali cobrindo o coração e impedindo que a gente possa ver o lado bom das pessoas, que a gente possa também ver o nosso lado bom, porque a gente acaba vivendo só aquilo, só a falta de perdão, só o ódio, só a intolerância, e a gente acaba não vendo o que a vida nos traz de bom, exatamente. O copo meio cheio, a gente não vê, né? A gente acaba só dando ênfase ao copo vazio, né? Eu quero deixar essa mensagem para os telespectadores, que eles possam cada vez mais pensar, analisar e trabalhar o perdão dentro de si e levar para o outro. Perfeito. A gente agradece muito a presença da doutora Eliane Beurer, a presença do doutor César Souza, e fica o recado, então, que a gente tenha sempre capacidade de perdoar, de agradecer, que isso são coisas boas, que sempre vêm em benefício da própria saúde e principalmente da saúde da sociedade, que por enquanto está doente. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e uma boa semana.